A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, estamos aqui mais um dia e mais uma noite. Nesta noite eu não venho aqui para pregar, mas eu venho falar sobre o homem, pastor Marcos Feliciano. Venho falar sobre o pastor Marcos Feliciano. É esse pastor aí mesmo que você está vendo. Enquanto muitos criticam o pastor Marcos Feliciano, enquanto muitos se revoltam pelas suas atitudes, eu apoio Marcos Feliciano, porque ele foi um inspirador, o superador de histórias, o superador de marcas, cicatrizes, e eu apoio Marcos Feliciano de uma maneira totalmente ao Senhor, porque ele foi um homem de Deus, um homem que teve caráter. Pastor Marcos Feliciano é um homem que sempre fez a obra de Deus e nunca desistiu do seu chamado. Ele sempre pregou a palavra de Deus e até hoje está pregando a palavra de Deus. Nós podemos ver isso. Então, pastor Marcos Feliciano tem o meu apoio sempre. As perseguições, a oposição do mundo contra o pastor Marcos Feliciano não conseguiu parar o seu chamado, que era muito maior do que qualquer coisa. Então, ele foi um inspirador da minha história, e eu me inspiro na história dele para superar algumas adversidades, algumas oposições, algumas críticas. Então, a história dele é uma história de superação. Eu valorizo a história dele, valorizo o que ele construiu na obra de Deus, o que ele construiu, para bilhões e bilhões de brasileiros sobre essa terra. Então, pastor Marcos Feliciano é mais do que um homem de Deus. Ele é um homem que inspirou a humanidade com a sua fé, com a sua história de superação. E ele tem a certeza que eu estou aqui emocionado pela história que ele construiu, e se um dia eu puder chegar onde ele chegou na obra do Senhor, eu ficarei agradecido ao meu Deus, porque homem nenhum, eu sei disso, que homem nenhum merece glória, merece honra, merece tudo que o Senhor quer dizer, a glória de Deus. Então a glória é para Deus, o homem não recebe glória, mas tudo que ele construiu foi pelo esforço dele, foi pela dedicação dele e foi pela sua coragem de fé. Então, ele tem meu apoio. Eu estou aqui para ser talvez um amigo, porque estamos aqui para ser amigos uns dos outros. Estamos aqui não para ser inimigos de ninguém, estamos aqui para ser irmãos em Cristo Jesus. Então, pastor Marcos Feliciano, ele é líder espiritual da Catedral do Avivamento. Pastor Marcos Feliciano, ele tem 51 anos de idade, Ele mora em Orlândia. E quem conhece o pastor Marcos Feliciano nasceu no ano de 12 de outubro de 1972. Pastor Marcos Feliciano é mais do que um homem inspirador de história. Ele inspirou a minha história, inspirou a minha vida com as suas mensagens reproduzidas. Claro, a inspiração Deus quem deu para ele, O Espírito Santo usou o pastor Marcos Feliciano na sua geração. Ele foi o homem que pregou a palavra de Deus, um homem que foi usado pelo Senhor como seu servo e ainda é usado pelo Senhor. Ele ainda ministra a palavra de Deus. Então, pastor Marcos Feliciano tem o meu respeito, minha valorização, tem o meu reconhecimento. Eu ainda valorizo o que ele construiu, porque o que ele construiu ficou marcado na história. Um avivamento fora do comum e da naturalidade. Então, pastor Marcos Feliciano tem o nosso apoio. O irmão Igor Lourenço entrou conosco aí, evangelista aí. Deus abençoe, meu amigo, a sua vida também. Um abraço para você. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa. Muito obrigado por você estar aqui. Então, pastor Marcos Feliciano foi um líder espiritual e continua sendo um líder espiritual. Ele é deputado federal. Muitas pessoas criticam ele por causa disso, porque ele é deputado federal, porque ele entrou na política. Igreja e política não combinam, não é assim que as pessoas falam. Mas o pastor Marcos Feliciano tinha uma intenção boa. Ele levantou a teoria de Moisés. Quem sabe da teoria de Moisés? Pastor Marcos Feliciano levantou a teoria de Moisés para ser colocada dentro das escolas públicas. Então, pastor Marcos Feliciano, levantando a teoria de Moisés, ele queria dizer que Deus fez os céus em 6 dias e descansou no 7º dia. Então, é muito interessante essa teoria. Ele influenciou na política, mas influenciou na política com bom caráter. Influenciou com a política, mas com boas intenções. Então,
Ele tem o nosso apoio, nossa valorização da igreja. E eu agradeço a Deus pela história desse homem, pelo que ele construiu e porque ele nos inspira na sua história, nos inspira da sua experiência de vida. Então, ele não desistiu do seu chamado. Olha ele aí. Olha ele aí, ele começou desde jovem e chegou até aqui agora. Então, pastor Marcos Feliciano, se você estiver me ouvindo em algum lugar aí, tem a minha valorização, meu respeito, meu reconhecimento. Eu me inspiro na sua história. Eu, como jovem pregador aqui, me inspiro em você, porque você é um homem de Deus. Deus abençoe todos que esteve aqui conosco.